Amém, queridos. Graça e paz, boa noite para todos. A oração é fundamental e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, queridos. Carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, na parte A, até o versículo 18. É interessante quando diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E continua: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. É interessante quando comparamos, versões da Bíblia, nesse versículo 16, por exemplo, na ACF, diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Na Bíblia de Jerusalém, diz que a oração fervorosa do justo tem grande poder. Na NVI, diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. É bem interessante, queridos, essas versões comparadas, colocadas lado a lado. Agora, quais seriam as marcas de um justo que ora, segundo, a palavra de Deus? Será que esse justo é um santo impecável? Será que ele é perfeito em todos os seus caminhos? Será que o justo que ora é um ser humano acima da média? Amados, o único justo, perfeito e impecável que pisou nessa terra foi o nosso Senhor Jesus Cristo. O crente, ele não é justo com base em sua justiça, com base em sua santidade, com base em sua perfeição, até porque ele não tem justiça, nem santidade, nem perfeição. Mas a base da justiça do crente é a justiça de Jesus imputada a ele. Isso porque Jesus foi o justo que morreu pelos justos para torná-los justos. E mais, o justo é aquele que é justificado por sua fé e que vive em obediência e confia em Jesus. Romanos 3, 26 diz que Deus é justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E na Bíblia encontramos exemplos e mais exemplos de justos que oraram com poder. E não só oraram com poder, mas que também viram resultados extraordinários. Por exemplo, o justo Josué orou e o sol parou. Ou melhor, a terra parou. Elias, o justo, ele orou e o filho da viúva de Serepta ressuscitou. Eliseu, o justo, orou pelo filho da Sulamita, que havia morrido, e ele ressuscitou. Pedro, o justo, orou por Dorcas, que havia aí morrido, e ela ressuscitou para a glória de Deus. Leia depois Atos 9. O mesmo Pedro também orou por Enéas, que estava paralítico por 8 anos, e o paralítico foi curado instantaneamente. A igreja de Jerusalém orou e Pedro foi liberto da prisão por um anjo. Isso está lá em Atos 12. Ou seja, a Bíblia retrata essas pessoas como homens e mulheres comuns que pecaram, buscaram perdão, oraram com fé e receberam a resposta divina às suas orações. Em resumo, foram pessoas como nós, de carne e osso. Amados, a oração de um justo, diz a palavra, é poderosa e eficaz. E se você já foi justificado por Jesus, se você já se arrependeu dos seus pecados, se você tem aí se escondido debaixo das asas do Altíssimo, então você é um justo e pode ver a glória de Deus por meio das suas orações. Tiago nos apresenta aqui no texto que lemos, nos apresenta Elias, um homem justo que orou com fé e viu maravilhas acontecerem. Agora, quem era esse homem? Quem era esse homem chamado Elias? Vou ler mais uma vez Tiago 5, versículo 17 e 18. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Queridos, é lindo. Tiago diz que Elias era um homem como nós.
sujeito às mesmas paixões ou sentimentos que nós. A Bíblia Almeida, século XXI, nesse versículo 17, parte A, diz que Elias era humano e frágil como nós. Na Bíblia, versão revista e atualizada interlinear, diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Na King James, diz que Elias era um homem frágil como nós. Essas referências são, por demais, interessantes. Isso porque o texto sagrado não diz que Elias era superior a nós. O texto sagrado não diz que Elias era mais espiritual do que nós, mas era. Elias não era um super-homem, mas um simples homem como nós. Ele era uma pessoa comum, que enfrentou várias tentações, desafios, passou por muitas lutas, teve medo, pediu a morte, enfrentou depressão, enfim. Ele era como nós, com os mesmos sentimentos, com as mesmas tentações, fraquezas. Passou por vários desafios, mas não deixou de orar. Muitas vezes olhamos para os grandes vultos da Bíblia e geralmente estabelecemos entre nós e eles uma distância tão grande que pensamos que nunca poderemos ser úteis ou ser usados como eles foram. Só que eles eram humanos como nós. Eles eram frágeis ou falhos como nós. Eles eram santos pecadores como nós. Por exemplo, Abraão mentiu, Jacó enganou, Moisés se irou e matou, Davi adulterou com Betseba, depois ordenou a morte de Urias, o esposo de Betseba. Pedro negou Jesus. Depois o mesmo Pedro foi repreendido por Paulo por fazer acepção de pessoas. Ou seja, a Bíblia não esconde os pecados de seus heróis. Muitas vezes, exigimos que nossos líderes, pastores, sejam infalíveis, impecáveis. Claro, tem que ser exemplo. Muitas vezes somos implacáveis e até intolerantes com aqueles que erram. Muitas vezes somos mais exigentes com os outros do que o próprio Deus. Porém, temos que atentar para o fato de que o fato de Abraão mentir, de Jacó enganar e Davi adulterar, não significa, queridos, que tenhamos que cometer esses mesmos pecados para mostrar que também somos fracos como eles. Na verdade, esses relatos, essas coisas, não foram registradas para nos incentivar a pecar. Muito pelo contrário, é para nos advertir do pecado e também das suas consequências. Até porque, se eles, que foram gigantes espirituais, homens de oração, pecaram, o que será de nós? Então, precisamos vigiar dobrado. Até porque a santidade é um imperativo para cada um de nós. Não podemos brincar com o pecado, seja ele qual for, pois foram eles que levaram Jesus para a cruz. Então, Elias era como nós, sujeito às mesmas tentações e fraquezas. Ele chegou ao ponto de desistir da vida, pediu a morte, mas Deus o levantou do desânimo para a vitória. E Deus pode fazer o mesmo conosco. Ele pode nos tirar da caverna da depressão e nos levar à plenitude da vida. Queridos, guarde isso. Fracassos e falhas não significam o fim. Repito, fracassos e falhas não significam um fim. Tente outra vez. Você caiu ontem, tente outra vez hoje. Você cometeu um pecado que disse que nunca mais cometeria. Se arrependa, busque a face de Deus, se humilhe na presença do Senhor. Tente outra vez. Insista mais uma vez. Tiago 5,17, mais uma vez, parte B, diz que ele orou, Elias orou, apesar de ser um homem semelhante a nós. Elias orou. Interessante a frase de Leonardo Ravenhill, quando diz que orar é tudo que uma pessoa pode fazer para Deus e para a humanidade. Elias foi um homem de oração. Tiago diz mais uma vez que Elias, orando com fervor ou com intensidade, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Interessante que a oração de Elias foi
objetiva. Queridos, uma oração mexeu com a meteorologia da época. Foram 3 anos e meio sem chuva, mas Elias não passou fome. A seca era gritante, mas Elias foi sustentado. Ele bebia, diz a Bíblia, da água do ribeiro de Querite, e os corvos, por ordem de Deus, traziam-lhe pão e carne de manhã e à noite. O caos foi instalado na nação por conta da seca. Essa intervenção divina, por meio da oração de Elias, queridos, foi um golpe certeiro nos adoradores de Baal. Esses devotos criam que Baal era senhor da chuva, da fertilidade, das colheitas. Mas Elias, com uma oração, fechou as portas do céu, colocou as chaves no bolso e disse: só vai chover de novo depois que eu orar outra vez. Agora, sabe por que a oração de Elias era poderosa? Porque ele viveu com Deus. Ele via o pecado da nação como Deus via. Ele entristecia-se por causa dele, do modo como Deus se entristecia. Elias repreendeu o pecado do modo como Deus repreendia. Elias era fervoroso em suas orações e ardoroso em denunciar os males do povo. Resumindo, Elias falava a mesma linguagem de Deus. Tiago diz também que Elias orou outra vez, depois de 3 anos e meio, e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Então, queridos, a oração é tudo que o homem pode fazer por Deus e para a humanidade. Que possamos, assim como Elias, nos devotar, essa é a palavra melhor, devotar à oração. Orar é falar com Deus. Deus não é uma imagem de gesso que tem ouvidos e não ouve. Muito pelo contrário, ele tem ouvidos. Ele ouve a oração de um justo. Repito, o justo não é um impecável. O justo não é um santarrão. Um justo é aquele que reconhece a sua injustiça, mas coloca-se na posição, na presença de Deus, na dependência do Espírito Santo. Então, queridos, oremos. Pai, te louvamos, Senhor, pela vida de Elias, que foi um homem sujeito às mesmas paixões, fraquezas, como nós. Pai, ele tinha alma, ele tinha sentimentos, ele se frustrava também, Pai. Ele conviveu com a corrupção na sua nação, Pai, na sua época, com o rei Acabe, com tanta coisa ruim, Pai. Mas mesmo assim, ele não deixou de orar. Mesmo assim, não deixou de buscar a tua face, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a buscar mais a sua face. Crie em nós, Senhor, um coração puro. Crie em nós, Senhor, inclinações santas. Pai, incomoda-nos logo ao amanhecer, Pai, a buscar a Ti, Senhor. Faz isso por cada um de nós. Toma a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, que está aqui na audiência, que deram, Pai, um pouco do seu tempo para aprender um pouco mais da Tua palavra. Desperta-nos, Senhor, para a oração. Desperta-nos, Senhor, mais e mais para o jejum. Queremos, Senhor, nos consagrar a Ti, porque, Pai, a grande verdade é que vidas precisam de nós, no sentido de que a nossa oração pode mudar circunstâncias, assim como a oração de Elias mudou o clima da nação, Pai. Ah, Senhor, ajuda-nos a buscar mais a Tua face. Desperta-nos, Senhor, te peço. Toma a vida de cada um dos meus irmãos, toma a vida de cada casamento, Pai, cada família representada, Senhor, em Tuas mãos. Que sejamos, individualmente, homens e mulheres de oração. Usa-nos para a Tua glória, para o Teu louvor. Fica conosco, Pai, nessa noite. Renova as nossas forças também. Obrigado, Senhor, por essa última aula, Senhor, da nossa EBT, nossa Escola Bíblica das Terças. Senhor, aqui no ano de 2024, Pai, se for a Tua vontade, que possamos também, Senhor, ininterruptamente estar todas as terças ministrando uma porção da Tua palavra para a edificação da Tua igreja, Senhor. Igreja essa que não está, Senhor, limitada à igreja bíblica cristã, Senhor, até porque são irmãos de outras igrejas também que estão participando, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada um em nome de Jesus, nos dando também, Senhor,
se for da tua vontade, né, um ano abençoado, que possamos ser instrumentos em tuas mãos, Senhor. Eu falo se for da tua vontade porque não sabemos o nosso dia de amanhã, não sabemos nem se acordaremos amanhã cedo, Pai, mas colocamos as nossas vidas em tuas mãos. Quer morramos, quer vivamos, que possamos viver para ti, Senhor. Toma as nossas vidas em tuas mãos. Usa-nos, que tudo aquilo que não fizemos, Senhor, para ti em 2023, que possamos ainda fazer ainda em 2023, que não terminou o ano, Senhor, mas que 2024 sejamos uma potência em tuas mãos, Senhor, um instrumento poderoso para abençoar, para ensinar, seja na escola dominical, seja na pregação da tua palavra, seja no louvor, seja na obra missionária, aonde o Senhor nos enviar, que sejamos canais de bênção para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.